dia. Vamos ver se eu consigo deixar vocês acordados e acordadas, que com esse horário de verão, quase todos nós estamos sofrendo, né, de uma coisa que só rico sofre, né, que é jet lag, viu? Eu nunca peguei um avião para atravessar, né, os fusos horários, mas aí o horário de verão faz a gente que é pobre assim experimentar coisa de rico, né? Coisa boa. Então espero que eu não consiga fazer vocês dormirem. Bem, é uma oportunidade, acho que extremamente importante para a gente, como Faculdade Unida, Coneres, e gente que está trabalhando com ensino religioso no Espírito Santo, esse primeiro simpósio. Porque a gente já percebeu que tem uma prática de ensino religioso, não só no Brasil, mas em particular aqui no Estado, que tem conquistas muito significativas, mas também ainda tem algumas dificuldades, né? E nós precisamos então lidar com isso. Então, os simpósios sempre são momentos interessantes para discutir a realidade, né? Para problematizar a realidade e para tentar colocar em contato, né, os estudos acadêmicos e as práticas sociais, as práticas didáticas, as práticas educacionais, né? Então, acho que é muito bom que a gente esteja começando a fazer, né, e espero que o primeiro seja realmente primeiro, né, o primeiro de uma longa série, né, de simpósios, se anuais ou bienais, seja lá qual for a periodicidade, em que nós possamos continuar estudando o tema, né? Bom, dito isso, vou direto aqui para a minha fala. O tema é Aproximações a uma Epistemologia da Religião. O título, Aproximações, não expressa modéstia, né? Não tem nada a ver com modéstia acadêmica, falsa modéstia, aquela coisa toda. Ele tem a ver com a constatação de que o tema Epistemologia da Religião é um tema que hoje se configura como um campo minado, né? Quer dizer, discutir epistemologia da religião hoje é discutir um assunto problematizado, complexo, um assunto não resolvido, né? Então, quando a gente está numa situação dessa, é melhor ser prudente. Então, aproximações é uma palavra que indica prudência e não modéstia, né? Porque neste momento, no começo do século XXI, Brasil, estudos acadêmicos de religião, aquela coisa toda, nós não temos condições de oferecer respostas cuja durabilidade seja relativamente longa, né? Hoje em dia, nossas respostas para esta questão são respostas que a maioria dos pesquisadores no assunto considera respostas de curto, otimisticamente falando, de médio prazo, né? Então, a minha fala aqui para vocês, ela se configura muito mais como uma problematização, então, do tema, não como uma orientação, no sentido, olha, vocês devem estudar a religião assim. A minha fala é muito mais, olha, quais são os problemas da epistemologia da religião hoje em dia. Também, deixa eu especificar, quer dizer, eu vou falar da epistemologia da religião, não do ensino religioso, tá? Nas palestras do professor Décio, o ensino religioso é o foco. Na minha fala, o foco é a religião ou as religiões. A questão é como se estudam religiões e não como se ensinam religiões, né? Porque são coisas bem diferentes. Embora, na prática pedagógica, as duas coisas andem juntas, né? Então, eu não vou entrar numa discussão direta sobre como preparar o ensino. A minha discussão passa pelo estágio anterior, como a gente estuda a religião, né? Porque professores e professoras do chamado ensino religioso escolar precisam conhecer religião, precisam conhecer as religiões, né? Então, como é que essas pessoas estudam as religiões? E como os acadêmicos, aqueles que escrevem os livros, né? Como os acadêmicos estudam religiões? Então, a minha fala problematiza esta atividade, que é a atividade do estudo da religião ou das religiões ou coisa similar. Mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer uma problematização da prática e da normatização do ensino religioso hoje no Brasil. Então, eu vou
uma parte da minha fala vai ser uma análise de um documento do FONAPER sobre epistemologia da religião. Tá? Um documento que eu baixei no dia 22 de maio de 2010, da página do FONAPER, página hoje que já não está no mesmo lugar, né? Então, esse negócio da internet são assim, né? Você tem que dizer a data, porque as coisas vão sumindo, vão sendo modificadas. Então, né, esse documento, que é um documento oficial do FONAPER, mas é datado de 22 de maio. Tá? Se você procurar hoje, entrar na página do FONAPER hoje, o que eu vou ler aqui não está mais nesta forma exata. Tá? Então, não estou dizendo assim, que essa é a palavra oficial do FONAPER hoje. 22 de maio era o que estava lá na página do FONAPER. Então eu vou problematizar também a descrição epistemológica da religião que foi apresentada, tá? Então, na página do FONAPER naquela data. Bom, então vamos lá. O que precisa ser problematizado neste tema? Primeiro, a própria epistemologia. A palavra epistemologia, tá? Que basicamente significa o estudo da ciência, né? É um termo que indica um campo problemático. Um campo problemático em pelo menos 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão que eu chamo filosófica, que epistemologia se torna, a partir de Descartes e os filósofos modernos, chegando até o Hegel, a natureza da filosofia na modernidade. Ou seja, toda filosofia moderna, em certo sentido, se constitui como epistemologia. Ou seja, como uma teoria sobre como conhecer verdadeiramente aquilo que nós precisamos conhecer. Então, epistemologia, nesse trabalho filosófico, se configura como um estudo a respeito das condições do conhecimento verdadeiro. E a filosofia moderna, pelo menos nesse período de Descartes até Hegel, é predominantemente um estudo sobre como conhecer verdadeiramente a verdade. Porém, esta história muito rica de produção epistemológica, dentro do campo da própria filosofia, é questionada. Durante todo o século XX, a epistemologia, enquanto filosofia primeira, né, que é um dos termos para isso, passa a ser questionada. E na segunda metade do século XX, praticamente se destrona a epistemologia como filosofia primeira. Ou seja, em outras palavras, nós temos hoje, dentro do campo filosófico, uma grande disputa pela própria natureza da filosofia. E se nós olhamos para autores que se tornaram os nomes principais no final do século passado, Derrida, Foucault, Habermas, Hort, Levinas, quer dizer, autores de linhas muito diferentes, todos eles, de um modo ou de outro, dizem que filosofia primeira, se é que ela existe, não é epistemologia, mas ética. Levinas claramente diz isso. Heidegger claramente diz, olha, a filosofia até hoje fez metafísica, nós temos que esquecer isso. A filosofia, desde a sua origem até hoje, ela estudou o ser, mas pensando que estudava o ser, ela estava estudando os entes. Então, uma boa filosofia é uma filosofia do esquecimento. Temos que nos esquecer dessa história e construir uma nova. Se você quiser saber o que o Heidegger queria dizer com isso, depois você pergunta para ele, porque é muito mais fácil dizer o que ele disse do que explicar o que ele disse. Mas, enfim, epistemologia, se eu penso como uma prática filosófica, se eu a analiso como uma prática filosófica, é uma prática contestada. Uma prática que está pluralizada, problematizada, que está questionada. Então, discutir epistemologia é um risco hoje. Que epistemologia nós vamos discutir? A epistemologia forte, cartesiana, kantiana, hegeliana, epistemologia de cunho denso? Ou vamos estudar uma epistemologia fraca, como Whatmore, Hort, Habermas, Davidson? Então, esse negócio não é tão simples como parece. Bom, mas eu não vou ficar gastando muito tempo com esse negócio de filosofia, não. Já paro por aqui. Isso cabe em outros momentos.
Agora, a epistemologia é problematizada num segundo aspecto. Com o passar do tempo no mundo ocidental, a epistemologia também se especializa como filosofia da ciência. A partir do momento em que epistemologia não é tão claramente filosofia primeira, ela se torna uma disciplina filosófica, o estudo da ciência. Então, você procurar aí nas livrarias, nos catálogos de livrarias, catálogos de bibliotecas, você vai encontrar uma infinidade de livros com o título, livros e artigos com o título Filosofia da Ciência. E até uma certa data aí, 1980, mais ou menos, isso era muito tranquilo. Quase todo mundo sabia que a filosofia da ciência é aquele conhecimento que explica para a gente como é que se faz ciência de verdade, que estuda o que os cientistas fazem. Nos anos 80 para cá, porém, surgiu uma nova maneira de estudar a ciência, que em português a gente não tem um nome bem definido, mas em inglês chama-se de Science Studies, literalmente, uma tradução literal, os estudos da ciência, que não são apenas filosofia da ciência, mas uma maneira de olhar para a ciência semelhante à maneira como os antropólogos estudam as culturas. Ou seja, os Science Studies começaram a fazer uma pergunta que a filosofia da ciência não fazia. A pergunta era, como é que um cientista trabalha? Porque a filosofia da ciência perguntava sobre as condições de conclusão, de pesquisa, de argumentação da ciência. Os Science Studies fizeram uma outra pergunta. Isso é muito bonito, mas como o cientista no laboratório, no instituto de pesquisa, na universidade, faz o seu trabalho? E aí, começando a pesquisar o cotidiano da atividade científica, se descobre que o cientista, apesar de toda a história da ciência moderna dizer que a ciência é uma atividade objetiva, definida pelo método, pelo objeto, os estudiosos da ciência, dos Science Studies, mostraram para nós uma coisa óbvia, que quando o cientista, que é um ser humano, está fazendo o seu trabalho, ele continua sendo uma pessoa. E por mais objetiva que seja a constituição do método da sua ciência, é uma objetividade subjetiva. Quando o cientista vai fazer a pesquisa lá sobre o DNA, se o cientista estiver frustrado, isso aparece na pesquisa. Ou seja, cientista tem sentimento. Durante toda a história da ciência moderna, ou da epistemologia, ou da filosofia da ciência, se pressupôs que o cientista é uma pessoa especial, que não tem sentimento, que não tem religião, que não tem ética, ou que tem essas coisas todas, mas deixa do lado de fora do laboratório. Então, não é possível. Então você imagina, imagina o seguinte, nós temos agora lá na Europa um laboratório de pesquisa que tem um super acelerador de partículas, e que supostamente, teoricamente, é capaz de explodir o mundo, Se o pessoal não trabalhar direito ali, alguns autores, olha, esse negócio é perigoso, Então imagina o seguinte, o camarada que aperta os botões ali, chega no domingo à noite, briga com a esposa, é assaltado, apanha da amante, houve um sermão bravo daqueles assim do pastor que deixa o cara doido. Segunda-feira de manhã ele vai trabalhar. Que botão ele vai apertar? Dizer, não, o cara não acorda segunda-feira de manhã e veste a identidade de cientista e joga fora a sua identidade de ser humano. Então, os Science Studies, desde as suas origens até agora, é um campo novo, eles têm tentado entender isso, até que ponto é possível fazer ciência nesse modo chamado objetivo de fazer ciência. Nesse sentido, os Science Studies concordam com essa nova maneira da filosofia de fazer uma epistemologia fraca. O Richard Hort, por exemplo, que é um desses filósofos da filosofia fraca, ou qualquer nome que a gente queira dar, ele diz que a tarefa da filosofia é ajudar as pessoas a tratarem os cientistas do mesmo jeito que a filosofia ensinou as pessoas a tratarem os padres e pastores. Como? Dizendo não para eles.
Dizendo para o padre, para o pastor, a filosofia na modernidade é isso. O que uma pessoa racional tem que dizer para um padre e para um pastor? Tem que dizer, olha, o sermão foi muito bonito, mas eu não concordo. Ou, se eu concordo, que pode até concordar, eu só concordo por causa disso, daquilo outro. Ou seja, não aceitar a palavra do padre, do pastor, como palavra autorizada, mas como palavra humana. Bom, só que os padres e pastores mais ou menos aprenderam que a palavra deles é disputada, né? Ontem o Zé Adriano mencionou isso pelo menos uma vez na fala dele, né? Hoje em dia os pastores, padres, etc. já estão percebendo que esse negócio da minha igreja é uma coisa complicada. Mas agora também os cientistas começaram a perceber que se o padre, o pastor, o sheik, o imã, seja lá quem for, não tem a palavra autorizada verdadeira, também o cientista não tem. Então o Hort escreve dizendo, olha, só que os cientistas acharam que eles podiam ocupar o lugar desses anteriores detentores da verdade, mas eles não podem. Então o trabalho do filósofo, o trabalho do cientista que estuda a ciência, é ajudar nós, seres humanos normais, a dizermos não para o cientista. Assim, olha, não, eu não aceito a sua palavra como palavra final, vamos discutir. Naquilo que tem a ver com as decisões importantes da minha vida, a gente vai discutir. Eu sempre gosto de dar, para falar sobre isso, o exemplo do médico, da medicina, não das pessoas, não dos médicos enquanto seres humanos, mas enquanto os detentores do saber da medicina. Você vai a um consultório médico, normalmente, o médico falou, você aceita. Pode aceitar, não. Mas como é que eu não vou aceitar? Eu não estudei medicina? Estuda, não medicina, estuda o seu corpo, estuda a doença que você tem. Por exemplo, eu viro e mexo, tenho pedra nos rins. Quando eu morava em Londrina, a cada 2 anos tinha uma pedrinha. Começou baixinho, eram pedrinhas pequenas. Lá nos consultórios dos médicos que eu frequentava, os caras mostravam as pedras assim, e falei, gente, como é que um ser humano consegue carregar pedra, não no rim, mas já na bexiga, na vesícula, pedra desse tamanho. Pedra que parecia um ouriço, uma coisa tudo cheia de espeto, as minhas tudo tranquilinha, Mas eu já visitei, já consultei uns 8 ou 10 médicos especialistas em urologia. E cada um explica uma coisa diferente. Depois de alguns anos, o que eu fiz? Vou estudar esse negócio, o que é cálculo renal? Aí comecei a ler livros de medicina que tratam do assunto. Este ano mesmo eu tive um cálculo renal, fui a um médico aqui em Vitória para atender, e disse, você faz assim, 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 assim. E eu tinha recém lido um livro de primeiro mundo, médicos da Suíça. E eles diziam tudo diferente. Aí eu perguntei, doutor, que não é doutor? Ele me tratou de Júlio, eu sou doutor, pô. Ele não é doutor, mas a gente é obrigado a tratar ele de doutor. Tudo bem, não tem problema. Doutor, por que o senhor não me recomenda tomar um remédio dilatador, vasodilatador? Eu disse, não, isso não pode. Aí parei aí, Falei, eu vou discutir com ele, eu poderia dizer, olha, no livro tal, dos autores assim, 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 eles recomendam que toma vasodilatador. Só estou dando esse exemplo para mostrar para vocês que a ciência, conforme ela é ensinada, ainda preserva muito dessa mentalidade que o cientista tem a verdade. E que os não cientistas são leigos. E o leigo, então, por definição, não tem a verdade. O pessoal assim, mais antigo, deve se lembrar de um quadro dos programas antigos do Jô Soares, em que ele é um médico, diz, não conversa com leigo. Quer dizer, não conversa com leigo não sabe. Então, Science Studies, filosofia da ciência, cada vez mais ensinam para a gente que o cientista faz muita coisa boa, mas ele não é dono da verdade. Então, epistemologia não pode ser, ciência não pode ser entendida como uma atividade que produz verdade indiscutível. Produz verdade discutível. Terceira área em que a epistemologia é uma área problemática é a área que a gente pode chamar de paradigmática. Se eu pensar epistemologia
enquanto um paradigma de conhecimento, não só científico, mas de conhecimento em geral, nós temos hoje uma grande tensão entre o paradigma moderno disciplinar, ou seja, um modo de fazer conhecimento que é baseado em disciplinas científicas, que é baseado na filosofia moderna que distingue sujeito de objeto, né? E define ciência pelo lado do objeto, não pelo lado do sujeito. Esse paradigma é contestado pelos paradigmas da complexidade e da emergência. O paradigma da complexidade diz, olha, o estudo disciplinar é muito limitado. Por quê? Todo o mundo, a realidade que nós estudamos é complexa. Estudar uma realidade complexa de modo disciplinar é perigoso. É importante, é necessário, mas é perigoso. Quem trabalha com escola já sabe desse negócio aí. Mesmo que nunca tenha ouvido falar de negócio de complexidade, todo dia passa lá interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, temas transversais. Toda essa linguagem vem exatamente dessa discussão. E paradigma da emergência, que mostra o quê? Que quem estuda é um sujeito. E que o sujeito que estuda e o objeto que é estudado, ambos possuem uma história. Eles emergem, né? Eles chegam à tona em alguma época. Né? Ou seja, eles se constituem em algum momento. Tem começo, meio e fim. É que nós, seres humanos, achamos que nós não temos nem começo, nem meio, nem fim, a não ser o caso que a gente vai morrer, mas aí é o indivíduo. Mas a própria humanidade tem prazo de validade. Se você olhar do ponto de vista das pesquisas científicas, o ser humano tem uma datação de origem, ainda bastante contestada no campo da ciência. Eu lembro que quando eu estava estudando primeiro grau, na minha época era primário, né? Eu estudei na época que tinha escola primária. Depois eu descobri que no meio do caminho eu estava no primeiro grau. Aí a escola primária virou primeiro grau. Então eu fiz primário, admissão, ginásio, colegial. Aí já virou primário, ginásio, depois já virou ensino fundamental, médio, eu já nem sei mais o que acontece, né? Quando eu estava estudando nesse período arcaico, eu descobri que o ser humano era o Homo sapiens. A gente, nas teorias evolutivas, o homem, o ser humano como a gente conhece hoje, é o Homo sapiens. Antes do Homo sapiens tinham os outros Homo. Né? Naquele tempo o Homo era só, né, o latim para homem. Né? Hoje Homo é muito mais do que o latim para homem. Né? Então, a gente estudar o Homo hoje é um negócio mais complicado. Agora, se você lê hoje um trabalho de teoria evolutiva, você vai descobrir que o Homo sapiens é um elo, e que depois do Homo sapiens tem o Homo sapiens sapiens. E como vão faltando as palavras... Bom, então, quando é que começa esse negócio que nós chamamos de humano? E vai terminar? Um dia? Não, em tese, tudo termina. Tudo se transforma. Ciência, né? Paradigma. Esse humano que nós conhecemos pode mudar. E hoje nós vivemos uma época em que essa transformação pode ser feita até por nós mesmos. Ou seja, que garantias nós temos que essa turma inteligente que decodificou o genoma não vai fazer besteira? Porque a história da ciência mostra que a turma inteligente que fez ciência no passado acertou, mas também fez muita besteira. Está aí toda a poluição, né, a crise ecológica, que mostra que eu não estou mentindo sozinho. Está vendo? O campo da epistemologia é um campo problematizado. Então, como é que eu posso dizer para vocês, façam a epistemologia, né, estudem religião assim, sendo que nós vivemos numa época em que as nossas certezas epistemológicas ruíram. E nós agora estamos tentando reconstruir a epistemologia ou os modos de produzir conhecimento verdadeiro. Esse é um primeiro item da problematização. Vamos para frente. Segunda maneira como o tema é problemático, é complexo, é
a própria prática do que aqui no Brasil e em outros lugares do mundo se chama de ciência da religião. Ou seja, o estudo científico sobre a religião, o estudo acadêmico sobre a religião, que nos últimos 40, 50 anos produziu uma quantidade imensa, uma riqueza impressionante de conhecimentos, é um campo altamente problematizado. Ou seja, os praticantes da ciência da religião ainda não chegaram a acordo sobre o que eles fazem. Se olhar, por exemplo, se nós olharmos do ponto de vista dos programas de pós-graduação credenciados pela CAPES sobre o tema, nós vamos descobrir que há uma grande discussão se o que o pessoal faz é ciência da religião. Então, preste atenção na minha pronúncia, né? Ciência da religião, se o que eles fazem é ciências da religião ou ciências das religiões ou ciência das religiões ou ciência ou ciências de alguma outra coisa. Então, veja, os próprios programas de pós-graduação aqui no Brasil, se você entrar lá na página da CAPES e olhar para os títulos, né, eles são diversificados. Então, isso é uma questão. Né? Quer dizer, por exemplo, aqueles nos programas que defendem ciência das religiões ou da religião, bom, mas que ciência é essa que estuda a religião? Existe uma ciência específica? Né? Se existe, qual é? Né? Qual é o nome dessa ciência? Bom, matemática é uma ciência, filosofia, geografia, né? Algumas dessas áreas do saber a gente tem um nome bem claro. Agora, se eu chamo ciência da ou ciência das religiões, é porque eu ainda não sei bem o que é, né? Eu não tenho um nome, então eu digo, é a ciência de alguma coisa. Né? O próprio uso da expressão ciência ou ciências de já indica, né, um campo em construção. E se, de novo, nós olhamos para os programas de pós-graduação em ciência da religião no Brasil, nós descobrimos que eles são apenas programas da área de humanidades. Tem filosofia das religiões, você pega as linhas de pesquisa, né? Eu tenho aqui no papel anotados, eu não vou ler todos para a gente não perder muito tempo. Tem linha de pesquisa, filosofia da religião, psicologia da religião, sociologia das religiões, religião e política, religião e educação. Agora, nenhum programa de pós-graduação específico no Brasil tem linhas de pesquisa em neurologia da religião, estudos evolutivos da religião, estudos cognitivos da evolução, psiquiatria da religião, neurobiologia da religião. Quer dizer, a prática no Brasil de estudo científico da religião é apenas uma prática da área das humanidades. Então, uma série de ciências que estão estudando a religião já há um bom tempo não têm entrado ainda, né, nos programas de ciências da religião praticados no Brasil. Agora, tem departamentos de universidades brasileiras que estão estudando a religião com essas outras ciências. No Nordeste brasileiro, não me lembro agora qual universidade federal, me fugiu da memória, existem grupos de pesquisa que são reconhecidos internacionalmente fazendo estudos neurológicos sobre religião. Pessoal que publica nas grandes revistas internacionais de estudos científicos, que são revistas muito concorridas, né? Só que você vai nos programas de ciência da religião, quase ninguém sabe que esse grupo existe. Você vai nos programas de ciência da religião, ninguém está estudando nenhuma tomografia, nenhuma ressonância magnética, né, do cérebro das pessoas religiosas, mas em outros lugares do mundo se estuda a religião assim. Então veja, o campo das ciências da religião é um campo rico, produziu muito conhecimento, mas ainda é um campo novo, ainda está em construção. Então nós não podemos ficar tranquilos, achar que o que a gente já sabe é suficiente. Não, o que a gente já sabe é bom, mas não é suficiente. A questão não é jogar fora o que se sabe, pelo contrário, a gente tem que aproveitar essa riqueza imensa de conhecimento produzido.
mas ela precisa ser problematizada. De uns 2 anos para cá eu comecei a ler com mais atenção, com mais cuidado, essas obras, né, de estudos cognitivos, estudos evolutivos da religião, psicologia evolutiva e tal e coisa, né? E é uma coisa complicada, né? Porque eu passei a minha vida inteira estudando teologia e ciências humanas. Agora, depois de velho, tem que aprender a linguagem de biólogo, de neurólogo, etc e tal, né? De teóricos da evolução. Dá um trabalho, né? Vocês têm que aprender os termos técnicos, mas é um trabalho interessante e compensador. Agora, o complicado é que eu descobri nesses livros aí que esse pessoal diz o seguinte: olha, a turma que tem estudado religião é uma turma muito legal, só que estuda só um pedacinho. Você tem que estudar a religião assim como você estuda outras áreas da vida humana. Tá? Como é que se estuda então a religião? Como uma atividade natural. Mas a gente não estuda assim? Não, a gente estuda, nós temos estudado a religião como uma atividade cultural. Tá? Os estudos de religião que nós temos feito, especialmente no século passado e agora, partem da premissa que religião é uma atividade cultural. Bom, esses outros estudos a que eu estou me referindo, e que eu sou um iniciante, estudam a religião como uma atividade natural. É diferente da atividade cultural. Ou seja, atividade não da mente, mas atividade do corpo, do cérebro, atividade dos neurônios, da massa cinzenta, da massa esbranquiçada, seja lá qual for o nome que ele dá para essas coisas todas aí. Bom, parece a mesma coisa, mas não é. A linguagem é outra, o modo de conhecer é outro, as perguntas são outras, os resultados também são outros. Não são antagônicos, contraditórios, não são resultados que negam os outros estudos, mas que complementam. Em alguns casos, questionam limites, em outros casos, mostram vias inadequadas. Mas todos esses estudos a que agora me refiro, eles ainda não encontraram, no Brasil pelo menos, um espaço significativo nos programas de ciência da religião. É um campo novo, tem muita coisa para desenvolver ainda. Agora, um outro problema, e aí eu vou encerrar essa parte das ciências da religião, que a gente enfrenta aqui no Brasil, é a polêmica ciência da religião-teologia. Não é só coisa do ciência da religião no Brasil, mas todo o Ocidente. Quer dizer, por quê? Qual é a diferença entre ciência da religião e teologia? Bom, tem várias definições que vão mostrar essas diferenças. Mas aí você olha de novo, vamos bancar um estudioso do Science Studies, aí você vai olhar o currículo dos professores dos programas de ciências da religião no Brasil. Aí você descobre uma coisa interessante. Na maioria dos programas de ciências da religião no Brasil, a maioria dos professores tem formação em teologia. E a maioria não, todos os programas de ciências da religião dizem, ciência da religião não é teologia. E não pode ser teologia. Bom, não é e não pode ser, mas os professores são, a grande parte deles, com exceção da Federal da Paraíba, que foi mencionada ontem, todas as demais escolas, inclusive a Federal de Juiz de Fora, todas as demais escolas têm no seu corpo docente a maioria dos professores, ou se não a maioria, a grande parte dos professores, teólogos. Ou seja, são híbridos. Nosso projeto aqui da Unida, de um mestrado profissional em ciência da religião, está nesse mesmo caminho. Uma boa parte dos nossos professores aqui é teólogo. A gente é híbrido. É um híbrido de teólogo e cientista da religião. Então, você escreve um livro de teologia e um de ciência da religião. Quando você escreve livro de teologia, você tem que vestir a identidade do teólogo. E quando você escreve o livro de ciência da religião, ou o artigo, você tem que vestir a identidade do cientista da religião. Parece uma coisa fácil, mas não é tão fácil assim, né? Porque quando você escreve o artigo ou o livro como teólogo, você usa a linguagem confessional. Você usa a linguagem da sua tradição religiosa. Quando você escreve o artigo ou o livro de ciência da religião, você tem de usar uma linguagem
transconfessional ou supraconfessional, aí complica. Onde é que está essa linguagem, né? Bom, então aí é um ponto aí que eu encerro essa parte aqui dos programas de ciências da religião, né? Programas de ciências da religião são híbridos ainda, a maioria, né? Só para lembrar também, tirando o Federal Juiz de Fora, a Federal da Paraíba, todos os demais programas de pós-graduação em ciências da religião são de escolas confessionais. Das universidades católicas, das PUCs, da Universidade Metodista e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E alguns deles, o pessoal da CAPES diz, isso aí não é bem ciência da religião, isso aí é teologia, vocês estão enganando a gente. Chama de ciência da religião, mas o que faz é outra coisa. Isso é né? No âmbito da AMPTECRE, Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Teologia e Ciências da Religião, essa é uma discussão muito interessante e muito quente. E aí eu gosto de brincar com a turma, né? Falar, não é AMPTECRE, é AMPTECRE. Aí o pessoal da ciência da religião fica doido, porque cientista da religião não pode crer. Então, né? Se você chama AMPTECRE de AMPTECRE, a turma da ciência da religião fica doida. Por quê? Como é que você estuda uma coisa sem crer? É que a palavra crer no campo das ciências virou um palavrão, né? Uma palavra pejorativa. Aí eu volto lá para a filosofia. Se eu pegar a filosofia pragmatista, neopragmatista, por exemplo, todo conhecimento é crença. Então não dá para diferenciar crença de ciência. Você tem uma crença construída cientificamente, você tem uma crença construída pelo senso comum, você tem uma crença constituída pela adesão religiosa. Então tudo é crença. Então você vai estudar a validade específica de cada crença, mas você não vai contrapor, fazer uma hierarquia de crenças verdadeiras e crenças falsas. Bom, agora vamos, o que eu acho que talvez seja o mais viável e mais útil para vocês que estão ouvindo aqui, que é problematizar a epistemologia da religião do ponto de vista da prática do ensino religioso. E aí, uma via para fazer essa problematização foi adotada ontem, por exemplo, embora o objetivo não fosse problematizar a questão, mas ontem o Adriano, a professora Ruth, a irmã Rita, né, presidente do CONERES, acho que é a Eliane que falou ali com o membro do CONERES, todas e todo, né? Na língua portuguesa está um negócio, 3 mulheres e um homem falar, e a gente usa o pronome, né, no masculino. Então, todas, nada, nenhuma afirmação aí sobre a identidade de gênero do Adriano, todas mostraram que o contexto e a prática do ensino religioso no Brasil ainda sofrem de uma doença, que é a doença da intolerância. A dona Ruth estava falando, o negócio de ensinar a religião era terrível, essa foi a palavra que a senhora usou, né? Eu estava, quando eu comecei, fui diretora da escola, o ensino religioso era uma coisa terrível. A palavra certinha. Os católicos de um lado, os batistas do outro, os metodistas do outro, não pode. Se eu ensino religião a partir das divisões institucionais, eu vou criar ódio, ressentimento, intolerância, desrespeito. Então tem que ensinar a religião ecumenicamente. O estudo interreligioso. Veja, nós temos uma atitude embutida dentro de nós. Que religião é uma coisa polêmica. Mesmo quem diz que não, cientistas da religião, por exemplo, conheço vários cientistas da religião que dizem que o cientista é neutro, mas o cara não gosta de um monte de religião. No Brasil tem um cientista da religião que tem o prazer de escrever nos seus artigos e nos seus livros que ele tem um ouvido musicalmente irreligioso. E ele é um weberiano que diz, olha, o mundo foi desencantado, agora a gente precisa reencantar. Como é que a gente reencanta o mundo? Esquece a religião, deixa ela mortinha ali. Nós vamos reencantar só pela arte. É um estudioso da religião que acha que a religião tem que acabar. Onde é que está a neutralidade aí? Ou, esse eu não vou dar o nome, né? Porque é colega da gente aqui no Brasil, está lá na CAPES,
né? Tem poder e tal. Vou dar o nome de um Richard Dawkins, um biólogo evolutivo. O Richard Dawkins é um cientista reconhecido enquanto cientista. Aí o cara escreve uma dezena de livros e uma centena de artigos sobre religião, em que ele para de fazer ciência e faz proselitismo. Ele diz, a religião é a pior coisa que podia acontecer para o ser humano. Todas as desgraças da humanidade vêm da religião. Não tem nada de científico nisso. É intolerância pura, preconceito puro. Agora, esse é um preconceito travestido de ciência. Né? Então, não é só pessoas religiosas que praticam intolerância religiosa. Também pessoas supostamente não religiosas são religiosas. Né? A ciência virou a religião do Dawkins. Né? O próprio Deus. Né? O Deus agora mudou de nome. Enfim. Né? Então, e o contexto, como o Adriano mostrou bem para a gente ontem, o campo religioso brasileiro é um campo de muita mudança. Agora, não só de mudança, mas pior ainda, ou mais especificamente ainda, é um campo de competição. Porque se fosse um campo em mudança apenas, seria uma coisa muito legal. Né? A gente vai descobrindo um monte de coisa nova, né? Religião nova, jeito novo de praticar religião, aquelas coisas todas. Não, o Adriano mostrou bem isso ontem. O problema não é a mudança, o problema é que essas mudanças estão se dando num terreno de competição ferrenha, feroz. Né? Ferrenha e feroz não só porque de vez em quando se chuta a imagem de santa. Né? O pessoal parou de fazer isso, pelo menos na televisão. Né? Viram que o negócio é... Né? É um campo em que se joga pedra em terreiro de Umbanda, em que se profana santuários da Umbanda, do Candomblé, de várias religiões de matriz africana. É feroz isso aí. Nós tivemos, no Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo, tivemos que constituir um fórum em defesa da liberdade e da tolerância religiosa. Por quê? Porque cristãos, não é gente do mundão, cristão. E dentre os cristãos, principalmente os evangélicos, a gente já nem sabe mais o que é esse negócio evangélico, os evangélicos, que de vez em quando falam que os católicos perseguiram os primeiros missionários, eles vão lá e chutam as imagens da Umbanda, vão lá e demonizam os terreiros de Umbanda, de Candomblé e tal coisa. Repara, o campo religioso brasileiro é um campo competitivo, feroz. As instituições religiosas estão disputando membresia. O Adriano falou dos números ontem. Esses números podem ser vistos de uma maneira puramente matemática, mas se eu olhar para esses números do ponto de vista da prática, esse crescimento de um, declínio de outro, é o fruto de uma luta intensa pela alma, pelo corpo e principalmente pelo bolso do brasileiro. Por que a Igreja Católica, por exemplo, tem se esforçado no século XXI para recuperar membresia? Porque embora gente católica seja gente boa, a Igreja Católica como instituição, como qualquer outra instituição, quer manter hegemonia, quer continuar tendo autoridade para influenciar os destinos do país. Se você olhar se for na página do Fonaper hoje, tem lá a notícia, está em uma ação do Superior Tribunal Federal arguindo a inconstitucionalidade do acordo Brasil-Vaticano. Porque no acordo Brasil-Vaticano diz que o ensino religioso tem que ser ensino da catolicismo e de outras religiões. Quando a lei, a LDB, foi lida ontem, o ensino é não confessional, não proselitista. Religião, gente, não é coisa só de gente boa, que vai rezar, que vai cantar, que vai fazer trabalho, que vai fazer um sacrifício, que vai pagar uma demanda. A religião é feita de gente boa, mas as instituições religiosas também são feitas da parte não tão boa da gente. É aquela parte que gosta de dinheiro, que gosta de poder, que gosta de influenciar os outros. E quando chega nesse ponto, nem sempre a gente vive de acordo com o ideal que a gente ensina.
Capturar membro não é fácil, não. Você tirar um camarada de uma igreja e botar na outra é uma briga. Quando eu era professor lá na EST, a gente estava discutindo muito esse negócio. A EST abria novos cursos, não abria novos cursos, se crescia, se não crescia. Aí um assessor dessa área de ensino superior disse para a gente: olha, se vocês abrirem curso aí, pedagogia, psicologia, seja lá o que for, vocês têm que estar preparados para entrar numa competição feroz. Porque você só vai ter aluno se você arrancar dos outros. Porque se você não arrancar do outro, você não tem aluno. Aí o pessoal lá da ESC é tudo pastor, pastora, teólogo e tal, a gente ficou assim, e agora? A gente nem sabe fazer isso. Teólogo é tudo bobinho assim, né? A gente pensa que Deus manda direto assim os alunos pra gente. Aí um belo dia a gente descobriu que, não, tá, Deus manda, mas o mercado, né, faz a intermediação. Então o cara, quando vai escolher a escola de teologia que ele vai estudar, Deus vocacionou, mas o bolso ajuda a decidir, né? O mercado futuro ajuda a decidir. Bom, se eu estudar naquela escola, a minha igreja não me ordena. Se eu estudar naquela escola, eu não posso fazer uma pós-graduação, né? Porque lá não tem diploma reconhecido. Aí, né, entre a vocação divina e a parte prática de estudar, tem a realidade. E a realidade é competitiva, é conflitiva. Então, veja, esse é o contexto do ensino religioso escolar no Brasil. E não adianta a gente achar que os professores e as professoras de ensino de religião na escola estão alheios a esse contexto. Ontem já, né, foi dito aqui, né, por uma membro do CONE, ainda está cheio de lugar ainda aqui no Espírito Santo e no Brasil inteiro, em que o professor de ensino religioso faz catequese. Eu nunca fui professor de ensino religioso, né? Então o pessoal brinca, eu não sei como é que é, eu nunca fui professor de criança, a não ser na igreja, né? É outra história. Escola dominical é uma maravilha, né? Se você é professor dessa molecadinha aí, espertinha, que chega com 6, 7 anos na escola e já manda na gente, já aprendeu, né, uma cidadania invertida, né? Tem todos os direitos, não tem nenhuma responsabilidade, e que depois passa nos 10, 11 anos, além de mandar na gente, também dá uns tabefes, aquelas coisas assim, é complicado você ensinar a criançada. E essa criançada tem religião. E quem ensina também tem religião ou não, né? Quer dizer, então você é um batista, né? Eu trabalho muito com ensino, né, de professores de religião. Dou um monte de aula em curso de ciência da religião, ensino religioso. Como é que um batista vai ensinar espiritismo? Como é que uma professora católica vai ensinar umbanda, candomblé, budismo? Como é que um bandista vai ensinar cristianismo? Quer dizer, como uma pessoa, né, de descendência africana, que foi escravo, descendente de escravo, cuja religião foi massacrada pelo cristianismo, vai ensinar cristianismo, né, de uma forma puramente neutra? Né? Então, o cristianismo para os africanos foi a religião do dominador, a religião do opressor. Como é que eu ensino isso aí? Mas o cristianismo não é assim, foi um erro. Sim, foi um erro, né? Mas é diferente você dizer que uma coisa foi um erro quando você participa de quem pratica o erro. Outra é quando você sofre o erro. Né? Então, para os professores e professoras de ensino religioso, a questão, para mim, a questão mais importante não é nem a questão do conteúdo, é a questão ética. Como foi levantado ontem aqui. É a atitude. Então, como ser uma pessoa ecumênica? E como, então, ter uma epistemologia ecumênica? Isso é um desafio, né? A gente ainda está aprendendo. Bom, tem ainda 17 minutos para terminar. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar olhando para um documento do CONE, do FONAPE, do CONE, já ia, né? Que documento lá na página do dia 22 de maio. Né? Eu vou começar com o lado melhor do documento. Licença um minutinho aqui. Esse é o limite do ser humano, né? Tem uma hora que a gente só enxerga com a lente.
Olha, que coisa bonita diz aqui o documento do FONAPER. Né? Este estudo, religião e tal, reúne conjunto de conhecimentos ligados ao fenômeno religioso em um número reduzido de princípios que lhe servem de fundamento e lhe delimitam o âmbito da compreensão. Assim, não se separa das ciências que se ocupam com o mesmo objeto, como filosofia da tradição religiosa, história e tradição religiosa, sociologia e tradição religiosa, psicologia e tradição religiosa, nem delimita de maneira absoluta e definitiva um critério epistemológico unívoco. Fantástico. Nem delimita de maneira absoluta e definitiva um critério epistemológico unívoco. Né? Assina embaixo. Eu acho que todo mundo que está envolvido no campo deveria assinar embaixo. Porém, e aí vem então o trabalho da pessoa que problematiza, embora isto seja afirmado, na prática isso não é feito. Já no mesmo parágrafo, né, que eu li aqui para vocês, este estudo reúne o conjunto de conhecimentos ligados ao fenômeno religioso. Vamos brincar um pouco agora, né? Para o leigo, fenômeno religioso é apenas um fenômeno religioso. Para o estudioso, fenômeno religioso é uma abordagem epistemológica específica. A partir do momento que eu chamo religião de fenômeno religioso, eu já fiz uma opção epistemológica. E se a gente lê os documentos do FONAPER, essa expressão fenômeno religioso perpassa toda a documentação. E embora a gente possa dizer, olha, a intenção, né, do termo nos documentos não é uma intenção unívoca, não é uma intenção restritiva, mas uma coisa, né, quem estuda a comunicação aprendeu isso, uma coisa é o que eu intenciono dizer, outra coisa é o que eu consigo dizer. Então, se eu intenciono dizer uma coisa não unívoca, mas uso um termo como este, fenômeno religioso, que delimita epistemologicamente o meu objeto, né, eu estou fazendo o que os filósofos chamam de autocontradição performativa. Eu quero dizer X, mas digo o não X. Então, quando o não X que eu digo, pensando que é X, chega no leitor, na leitora, na maior parte das vezes ele chega como não X, e não como o X que eu quis dizer. Bom, aí você vai perguntar, o que a gente põe então no lugar? Bom, esse é um dos problemas, né? Isso que eu disse antes, o campo epistemológico está numa confusão danada. Então, se não é fenômeno religioso, é o quê? Essa é uma grande pergunta. Para isso que está estudando epistemologia da religião, né? O que é, afinal de contas, esse objeto? Religião, religiões. Ou, nesse mesmo parágrafo, não se separa esse conjunto de conhecimentos que se tornam parâmetros curriculares das ciências que se ocupam com o mesmo objeto, como filosofia da tradição religiosa. Mas não tem nenhuma ciência chamada filosofia da tradição religiosa, nem sociologia da tradição religiosa. Tem filosofia da religião, sociologia da religião. Então, ao usar a expressão tradição religiosa, nós também já estamos especificando o fenômeno. Tradição religiosa pressupõe religiões que têm uma durabilidade no tempo e no espaço, que tem uma forma institucional. Bom, a maioria das religiões tem essa durabilidade, tem essa forma institucional, mas não todas. E especialmente no final do século XX, começo do século XXI, nós experimentamos a efervescência dos chamados novos movimentos religiosos. Experimentamos a emergência da espiritualidade, né? Do fenômeno que o IBGE chama do sem religião, que tem religião. Né? Os sociólogos e cientistas da religião do exterior sempre ficam doidos com as coisas do Brasil, né? Aqui no Brasil nós temos uma categoria de pessoas que, segundo o IBGE, são pessoas sem religião. Mas não são pessoas sem religião, porque eles não são ateus, né? É outra coisa, né? O sem religião é quem pratica uma espiritualidade ou uma religião não institucionalizada. Então como é que é sem religião? Esse negócio, a gente tem que problematizar, né? Volta aqui para o documento, né, dessa página aqui do FONAPER. Vou citar de novo aqui.
Conhecer significa captar e expressar as dimensões da comunidade de forma cada vez mais ampla e integral. Por isso, à escola compete integrar dentro de uma visão de totalidade os vários níveis de conhecimento: o sensorial, o intuitivo, o afetivo, o racional e o religioso. Que epistemologia é essa? Na maior parte das discussões epistemológicas não se define o conhecimento por esses níveis. E a grande maioria dos epistemólogos não atribuiria um caráter tão próprio ao conhecimento religioso. Quer dizer, não atribuiria um caráter epistêmico ao conhecimento religioso. Ou seja, a religião, do ponto de vista da epistemologia, não produz uma via peculiar. Quando eu digo, quando eu escrevo que o religioso é uma via, um nível de conhecimento, eu estou fazendo uma afirmação epistemológica, né, que, embora possa até ser correta, né, é problemática. Bom, é problemática não só do ponto de vista da ciência, mas da prática. Qual é a via do conhecimento religioso? É a nossa cristã, né, de ouvir a revelação? Ou é a budista? Ou é a das religiões de matriz africana, que não tem revelação? O conceito de revelação não faz parte. A via é a via salvífica? Bom, a maioria das religiões do mundo não é salvífica. Percebe? Quer dizer, quando num documento oficial de um fórum que normatiza, nem sempre é obedecido, mas ele normatiza o ensino religioso, e ele diz que existe um nível de conhecimento religioso, eu estou criando uma polêmica, né, entrando numa situação muito delicada. Por quê? Porque quem lê isso aqui pode achar que, então, sendo religioso, tendo um conhecimento da religião a partir da sua própria confessionalidade, isso é epistemologicamente correto. E pode achar univocamente que isso é correto. Eu não estou... eu estou problematizando. Eu não tenho a resposta. Continua. Documento. Assim, o conhecimento religioso, enquanto sistematização de uma das dimensões de relação do ser humano com a realidade transcendental, com T maiúsculo, está ao lado de outros conhecimentos que, articulados, explicam o significado da existência humana. É bonito, né? Eu quase assino embaixo. Mas isso aqui é ocidental cristão. Ora, sistematização. A maioria das religiões não sistematiza. O cristianismo é que tem um afã sistematizador. Outras religiões produzem conhecimento religioso sem sistematizar, no sentido epistemológico do termo sistematizar. Sistematização de uma das dimensões da relação do ser humano com a realidade transcendental. Realidade transcendental com T maiúsculo é da filosofia moderna metafísica e da filosofia cristã medieval. E, para muitos cientistas, você dizer realidade transcendental é uma contradição em termos. Porque se é transcendental, não pode ser realidade cientificamente observável. O Kant fez essa divisão. As ciências estudam o quê? O fenômeno. A filosofia, o transcendente. Então, se eu quero estudar a religião cientificamente e chamo a religião de realidade transcendental, eu estou trabalhando com uma linguagem problemática, uma linguagem complicada. Por quê? Porque aí não é mais ciência. Então, eu já estou dizendo, a religião está fora do campo da ciência. A religião está só no campo da filosofia metafísica, que estuda o transcendente. Mas, como é que eu digo? Como é que eu posso, por exemplo, explicar as religiões de matriz africana com essa categoria transcendental?
uma das categorias fundamentais das religiões africanas e das religiões afro-brasileiras é o axé. O axé não é transcendental, o axé é imanente. É uma força interna, é uma energia interna do cosmos. Então, quando eu digo que a gente estuda uma realidade transcendental, eu já estou fazendo, né, uma exclusão daquelas religiões que entendem que a religião é imanente, que a experiência religiosa, que os seres sobre-humanos ou transhumanos, ou ultra-humanos da religião não são seres transcendentais, são seres imanentes. O budismo e outras religiões asiáticas, elas são mais da imanência do que da transcendência. Percebe isso? Estou problematizando, continuo problematizando. Cito mais um trechinho aqui do documento. O ensino religioso contribui para a vida coletiva dos educandos na perspectiva unificadora que a expressão religiosa tem, de modo próprio e diverso, diante dos desafios e conflitos. Por que a religião tem uma dimensão unificadora? Quer dizer, o que é uma dimensão unificadora? É você tratar dos problemas econômicos, políticos, éticos, de lazer, etc. e tal, sob um único ponto de vista. Bom, o que caracteriza a democracia é exatamente não ter perspectiva unificadora. Então, se eu digo que o ensino religioso contribui para a vida coletiva dos educandos, numa perspectiva unificadora, quem não é do cristianismo já levanta uma antena imensa. Fala, peraí, vocês estão querendo fazer catequese. Que é exatamente o oposto do que o Fonaper sempre tem defendido. Quer dizer, não percebe? Quer dizer, embora a prática de gente ligada ao Fonaper, aos conselhos estaduais, seja uma prática ecumênica, o documento não é ecumênico no sentido amplo do termo. É cristão. E nesse caso, uma perspectiva unificadora é uma parte do cristianismo. Tudo bem que isso é matizado quando diz que a religião faz isso de modo próprio e diverso. Não, mas nem todas as religiões visam unificar a realidade. E nos estados laicos, nas sociedades laicas, unificar a realidade do ponto de vista da religião não é aceitável, legalmente nem moralmente. É só olhar aí, só lembrar da discussão aí da irmã Dilma e do irmão Serra. Vocês descobriram que tem uma coisa fantástica que acontece na política brasileira. A campanha política fez duas grandes conversões. A dona Dilma, da noite para o dia, virou irmã Dilma, devota católica. Segundo as más línguas, ou boas línguas, faz décadas que ela não pisa numa igreja. De repente, cadê a Dilma? Está lá na igreja. Segundo as más línguas, faz décadas que ela não usava a palavra Deus, a não ser em alguma imprecação. Primeiro programa de segundo turno, agradeço a Deus pelos votos que eu recebi e tal e coisa. Bom, e o José Serra? Não só se converteu, virou irmão Serra, mas aceitou a vocação missionária. Evangelista Serra. Fantástico o negócio. Está lá, folhetinho de campanha, santinho de campanha, olha que maravilha, santinho de campanha, vote no José Serra, em cima, Jesus, verdade e justiça, assinado, José Serra. Olha que maravilha, Jesus não sabe bem quem ele é, agora ele sabe, porque o Serra diz quem ele é, e ele garante. Então, que Jesus é verdade e justiça é garantido não pela Bíblia, mas é garantido pelo Serra. Assinei. Jesus estava numa crise de identidade. Quem é Jesus? Não, Jesus é verdade e justiça. E para Jesus perder a dúvida, o Serra garantiu. Repara, esse negócio de ciência é complicado, de religião. Você unifica como? Aí, o que está acontecendo com essa discussão maluca da campanha? Os ateus, pessoas das religiões de matriz africana, as pessoas sem religião estão mandando um monte de e-mail, documento, carta, dizendo, peraí,
Nós não temos nada a ver com essa discussão aí, nós não queremos ser governados pela irmã Dilma, nem pelo missionário Serra. Nós queremos ser governados ou pela cidadã Dilma ou pelo cidadão Serra. A cidadã Dilma, o cidadão Serra pode ter a religião que quiser, mas como presidente tem que ser apenas cidadão. Então, vê, quando a gente diz perspectiva unificadora, parece um negócio bonito, mas as implicações concretas são terríveis. Porque o Serra acreditou nesse negócio aqui, ó. O que vai acontecer então com as crianças e adolescentes gays das nossas escolas se essa perspectiva unificadora funcionar? Porque, né, a perspectiva unificadora concreta no Brasil é homoafetividade é inferior à heteroafetividade. Tudo bem, se você, na sua crença religiosa, você hierarquiza heterossexualidade, homossexualidade, é um direito privado da sua crença religiosa. Mas você não pode fazer isso na escola. Agora, se o ensino religioso cria essa perspectiva unificadora, bom, unificadora a partir de onde? De que lugar? De que política? De que crença? De que ética? Complicado, né? E para terminar, deixando aí duas coisinhas só, né? Eu vou passar 2 minutinhos ou 3 aí. Né? Horário brasileiro, né? A gente começa um pouquinho depois, termina um pouquinho depois, né? E como a gente, né, no Brasil a gente conta assim com a benevolência das pessoas e tal. Em outros lugares o pessoal cortava o som e pronto. Só mais 2 coisinhas. O documento diz aqui, quando você vai fazer então os parâmetros curriculares, os conteúdos são estabelecidos a partir de filosofia, história, sociologia, psicologia e tradição religiosa. Mas por quê? Por que não da teologia? Por que não da neurologia? Por que não da teoria da evolução? E qual filosofia da tradição religiosa? Qual história? Qual sociologia? Qual psicologia? Ou seja, o documento delimita por demais o acesso ao conhecimento religioso. E delimita por demais, consequentemente, o parâmetro curricular. Mais para frente, o texto diz, os conteúdos dos parâmetros curriculares estabelecidos a partir de 1. Revelação. Bom, já dançou, já cometeu autocontradição performativa. A maioria das religiões não tem essa ideia de revelação. Então, se eu estabeleço os conteúdos dos parâmetros curriculares a partir da revelação, eu já não sou mais ecumênico. Eu já estou falando uma linguagem que não é a linguagem da minha intenção. Revelação, história das narrativas sagradas. História das narrativas sagradas é muito mais interessante. Mas, de novo, sagrado é um conceito ocidental. Sagrado e profano. Você vai nas maioria das religiões antigas do mundo inteiro, não tem conceito sagrado. Esse conceito sagrado. Estuda, por exemplo, a Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento, não existe conceito sagrado na Bíblia. É que a gente confundiu santo, que é um conceito judaico-cristão, com sagrado. Não, sagrado é um conceito antropológico, fenomenológico, de uma determinada... Santo é outra coisa, é um conceito religioso. Para o judeu-cristianismo, para o judaísmo, para o cristianismo antigo, não existe diferença entre sagrado e profano. Tudo é sagrado. Por quê? O mundo foi criado por Deus. Então, nada que Deus criou pode ser profano. Então, o que existe são comportamentos que profanam o sagrado. Mas categoria do sagrado não é a mesma coisa que categoria do santo. Então, será que a gente sabe que tem essa diferença? Não. Histórias das narrativas. Bom, história das narrativas e tal. Contexto cultural, maravilha, né? Toda religião se dá num contexto cultural. Mas tem religiões que são o próprio contexto, que são a própria cultura. Por quê? Quando eu digo contexto cultural, eu estou partindo do pressuposto de que uma coisa é cultura, outra coisa é religião. Não, isso é cristianismo, só. Todas, ou quase todas as demais religiões do mundo não se separam da sua cultura. Não mantém uma relação tensa com a cultura. O cristianismo é que tem essa relação tensa com a cultura. Né? Que
transforma, né, que diz que a cultura é pecado. Não só, mas jaz no maligno. Depois diz, finalmente, conteúdos estabelecidos a partir da exegese. Terminologia não só cristã, mas teológica. 99% das pessoas não tem a menor ideia de que seja exegese. Uma vez dando aula de exegese, um aluno falou assim, egegege. Gegege, né? Outras vezes já ouvi exegegue. E eu falei, com todo respeito aos jegues, a maior parte do que os alunos de teologia fazem é exegegue. Com todo respeito aos meus amigos aqui, alunos e alunas e tal. Aqui não, aqui na Faculdade Unida é gegege. Aqui é gegege. Né? Mas você vai perguntar para um adepto da Umbanda, vai perguntar para um bandista, para uma pessoa do candomblé, você já fez egegege? Gegege do quê? Que é isso? Por quê? Porque a Umbanda não tem escrito sagrado, no sentido, né, que cristão, judeu e o muçulmano tem. Tudo bem. Quase todas as religiões têm textos, têm conteúdos, mas a maioria das religiões não faz exegese. Nem gegege, nem coisa parecida. Faz outra coisa. Faz meditação, faz contemplação. O próprio judaísmo, né? Não os acadêmicos, o próprio judaísmo não faz exegese, não faz teologia. Né? O judaísmo faz midrash, faz pregação. Né? Você pega o Talmud, você pega os comentários judaicos mesmo, não já ocidentais da academia, tem nada a ver com a exegese que nós aprendemos a fazer na academia. Né? Vou dar um exemplo. Né? Quando ensinando uma das matérias aqui no nosso programa de Ciências da Religião, eu peguei um sermão de um rabino judeu, comentando um texto do Salmo que diz, já sou velho, fui moço, nunca vi o justo mendigar o pão. Resumindo, como é que esse rabino interpretou? Ele diz o seguinte, olha, vou cortar o sermão inteiro em duas fases. Por que o salmista pode dizer, sou velho, fui moço, nunca vi o justo mendigar o pão? Porque o justo, quando vê o pobre, socorre o pobre. Por isso ele não deixa o pobre mendigar. Gente, se você fizer exegese direitinho, você nunca vai chegar a você não vai chegar a essa conclusão. Por quê? O verbo ver significa, na exegese tradicional acadêmica, apenas ver. Mas para o judeu, ver significa se comprometer. Se você vê um justo mendigar o pão, você diz, eu não sou. Se você é justo e vê alguém mendigar o pão, você não é justo. E o justo, se mendiga o pão, ele não é mais justo, ele é oprimido. É vítima da injustiça. A exegese não sabe fazer isso aí. A não ser mais recentemente, quando a leitura popular da Bíblia tomou conta de uma parte da exegese e diz, não, exegese se faz a partir do clamor do pobre. Mas essa linguagem exegese é uma linguagem opressora. Eu sou professor de exegese há 30 anos. Então eu estou me culpando por essa linguagem aqui junto. Não estou dizendo que os outros fazem isso. Não, nós, cristãos, acadêmicos, que fazemos exegese. Então, quando eu digo que o conteúdo do ensino religioso escolar tem que ser fruto da exegese, embora a minha intenção, a intenção do FONAPE não seja essa, ela está dizendo que o conteúdo do parâmetro curricular tem que ser feito a partir de uma religião específica e de um setor específico dessa religião, que é a academia teológica. Bom, como eu disse que ia acabar, o que eu fiz aqui com vocês foi encher a cabeça de vocês de minhoca, foi problematizar. Aproximações. Hoje, a aproximação à epistemologia da religião é uma aproximação difícil, complicada, conflitiva, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, tanto do ponto de vista da ciência quanto do ponto de vista da ética, e especialmente do ponto de vista da própria religião. Isso quer dizer que nós que estudamos, e entre nós aqueles que praticam o ensino religioso escolar, tem um tremendo desafio à sua frente, de conseguir aproveitar toda a riqueza do que já foi produzido, do que já foi feito,
e conseguir ir além dos limites que toda atividade humana tem. Né? Tá vendo? Fonaperco, né? Essas coisas todas, fantástico. Não estou aqui negando o valor imenso de toda essa contribuição. Só estou dizendo, vamos aprender com tudo isso aqui, mas vamos continuar problematizando aquilo que nós fazemos. Terminando de uma forma cristã, toda crítica tem de nascer de uma autocrítica. Eu não posso criticar a sociedade, a realidade, não posso criticar a religião do outro, enquanto eu não criticar a minha própria religiosidade, a minha própria prática religiosa, a minha própria maneira de estudar a minha religião. O que eu fiz então nessa palestra foi uma expressão de autocrítica, né? Como um convite a vocês manterem os sentidos da autocrítica aguçados. Por isso eu não ofereci nenhuma resposta concreta sobre como se faz com esse estudo verdadeiro da religião. Isso é uma coisa que nós vamos ter que construir, né, no cotidiano da nossa prática como pessoas religiosas, da nossa prática como docentes, seja do ensino religioso, seja da preparação de professores para esse ensino. Obrigado.